Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra, um programa de estudo de toda a Bíblia. Através desse curso já estudamos o Velho Testamento e agora estamos estudando as cartas de Paulo no Novo Testamento. Se você é um ouvinte novo do nosso programa, não pense que chegou tarde demais, hein? Nunca é tarde para começar a estudar a Palavra de Deus. Hoje continuaremos o estudo da segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto. Você já está com sua Bíblia? Acomode-se e abra em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. É bom lembrar mais uma vez que estamos fazendo um estudo introdutório e procurando dar uma ideia geral desta carta. Não vamos esgotar todas as verdades contidas nela. E olhe, são muitas verdades. Algumas pessoas já me disseram: você passou direto pelo meu versículo preferido. Nós passamos por cima de vários versículos, porque neste curso tentamos dar a você uma visão geral de cada livro, uma ideia do que você deve procurar em cada um dos livros da Bíblia. Os capítulos que estudaremos hoje tratam de um assunto muito prático. Paulo deixou para nós muitos ensinos práticos. Encontramos, por exemplo, um versículo que trata de relacionamentos pessoais. Ele escreve assim: se os entristeço, quem me alegrará senão vocês a quem tenho entristecido? Existe uma verdade muito profunda e prática neste pensamento. Aplique-a ao seu casamento, principalmente se você já estiver aposentado. Às vezes é uma bênção quando o homem sai de manhã para o trabalho. Uma bênção para a sua esposa. Mas quando você não precisa mais sair todos os dias de manhã, se depara com um grande desafio: trabalhar o relacionamento com sua mulher agora que passam o dia inteiro juntos. Pare para pensar um pouco nisso. Imagine que você entristeceu a pessoa com quem vive e a quem ama. Se você a deixou triste, quem é que poderá animá-la? Ela? Mas você a deixou triste. Ela é a última pessoa no mundo a quem você poderia entristecer. No capítulo 6 de 2 Coríntios, Paulo estimulou a segregação, preconceito e discriminação. Isso espantou você? Se atentarmos bem para o texto, veremos que Paulo fala sobre tudo isso, mas a base para o preconceito e a discriminação não é raça, nem etnia, nem posição social. É fé. Paulo exorta: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que há de comum entre o crente e o descrente? Ele continuou citando uma passagem do Velho Testamento: saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Paulo está dizendo que devemos ficar separados do descrente. Ao mesmo tempo, não podemos viver neste mundo como monges em mosteiros, porque desta maneira não alcançaremos o mundo. O que Paulo está dizendo é que podemos estar no meio deles, sim, mas devemos ser diferentes. Nunca se esqueça que você é diferente porque é transcendente e transformado, com um pé na terra e outro no céu. Você já passou pela experiência da conversão, pela experiência do deserto e pela experiência celestial. Você não vai mais marchar no mesmo ritmo das pessoas do mundo. Os capítulos 8 e 9 desta carta referem-se à mordomia ou à administração do que Deus lhe deu. Este não é um assunto muito apreciado. Comecei meu ministério com 25 anos e disse que jamais pregaria sobre dinheiro porque já tinha ouvido tantas histórias de família que, quando finalmente conseguiam levar o chefe da casa para a igreja, o sermão era sobre dinheiro e a pessoa acabava indo embora dizendo que na igreja só se prega sobre dinheiro e que tudo que eles querem é o seu dinheiro e não voltava nunca mais. Então, eu aprendi que o pastor é responsável pelo bem espiritual da igreja e por isso não há como não pregar sobre dinheiro. As Escrituras afirmam que o bem-estar espiritual de uma pessoa depende da sua fidelidade na questão da mordomia, ou seja, dízimo, ofertas. Em Lucas 16, na parábola do administrador astuto, o Senhor ensinou que se você não for fiel na administração dos bens do homem injusto, Deus não o abençoará com as riquezas verdadeiras. Ele reterá suas bênçãos espirituais. Se Deus tem retido as bênçãos espirituais na sua igreja, é porque ela tem sido infiel nessa área.
Por isso, como pastor, devo pregar sobre a mordomia. Nunca quis saber com quanto cada membro da igreja contribuía. Mas uma vez o tesoureiro da igreja me chamou e quis que eu desse uma olhada em seus relatórios para ver por que certas pessoas estavam sempre no meu escritório buscando aconselhamento. O tesoureiro argumentou: a razão por que a vida deles é uma bagunça é porque não contribuem com 1 centavo para o Senhor. Acho que o Senhor os ajudaria a resolver grande parte de seus problemas se pregasse sobre mordomia, hein? Se falasse sobre dízimo e ofertas. Nem é preciso dizer que a partir daquele dia eu já preguei muitas vezes sobre mordomia, sobre dízimos e ofertas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios são uma passagem maravilhosa sobre esse assunto. Paulo estava fazendo uma coleta para os judeus cristãos que estavam sofrendo em Jerusalém e na Judéia por causa da perseguição aos santos. O ministério de Paulo era voltado principalmente para os gentios. Os crentes de Corinto, Éfeso e Colossos eram gentios. Ele foi um importante missionário para o mundo não judeu, mas por onde ia, espalhava o seu amor pelos judeus cristãos que estavam sofrendo em Jerusalém. Paulo queria incluir os coríntios naquela oferta. Por isso, os capítulos 8 e 9 desta carta, escrita em Filipos, são instruções referentes à coleta. Antes de entrarmos no resumo destes capítulos, gostaria de ler parte do texto bíblico para vocês. É uma passagem muito importante que mostra o dom que Paulo tinha para lidar com as pessoas. Ele era muito diplomático e usou sua diplomacia com os coríntios para convencê-los a participar daquela coleta em favor dos judeus cristãos que eram perseguidos em Jerusalém. Você está lembrado que depois que Paulo deixou Éfeso por causa de um tumulto, ele foi para Filipos. Ele estava passando por uma crise e a igreja de Filipos era a sua igreja preferida. Os filipenses sempre o ajudaram. Ele não usou dinheiro dos efésios, tessalônicos ou coríntios quando pregou nas suas cidades. Se a igreja de Filipos não lhe mandasse dinheiro, ele fazia tendas para se sustentar e sustentar toda a sua equipe. Ele preferia isso do que receber dinheiro de pessoas que ainda não eram espirituais. Até aquele momento, ele só recebia contribuições dos filipenses. Paulo teve uma atitude muito bonita quando escreveu aos coríntios da cidade de Filipos. Ele procurou passar para os coríntios o padrão da igreja de Filipos, ou o padrão dos irmãos da Macedônia, como ele se referia. Em outras palavras, ele disse aos coríntios: quero que saibam como eles fazem aqui em Filipos, e que aprendam sobre o ministério de contribuir. Quero que saibam qual é a atitude deles e quais são suas motivações neste ministério. Ouça as palavras de Paulo aos coríntios. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus. A graça de Deus que ele concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Deste texto, destacamos um versículo muito bonito. Diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Paulo continua aconselhando aos coríntios. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem.
Porque se a prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito. Quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agradeço a Deus por ter Ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tem por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos em vocês. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios, referindo-se aos filipenses, o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. Paulo realmente sabia como conseguir uma oferta, hein? Bom, ele continua. Vocês de Acaia que estavam prontos para contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Sabe, esses são os 2 capítulos muito importantes de 2 Coríntios, pois apresentam princípios que envolvem oferta e mordomia. Vou encerrar o programa de hoje deixando uma tarefa para você. Leia esses 2 capítulos e procure responder por que e como devemos ofertar ao Senhor. No próximo programa falaremos mais. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.